Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, uau, super poderoso para o nosso crescimento: a roda da fortuna. Mas ó, esquece essa ideia de adivinhação, tá? A gente vai usar ela como um mapa, um guia mesmo, para a jornada da nossa consciência. Então, de onde a gente parte? Tudo começa logo depois de um período de uma introspecção bem profunda. Depois de olhar para dentro, a consciência dá de cara com uma verdade que vem de fora. Uma coisa que simplesmente não dá para evitar. E que verdade é essa? É a lição central da Rota da Fortuna. É o reconhecimento de que existem forças em movimento, forças externas, coletivas, o próprio tempo, que escapam completamente do nosso controle individual. É um confronto, assim, direto com os limites do nosso poder. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. Para começar, a gente precisa entender o que é o domínio da roda. Ou seja, aceitar de vez a realidade dessas forças, os ciclos, a mudança que não para nunca e a impermanência de tudo. O ponto-chave aqui é que a vida não é uma linha reta, né? A roda simboliza exatamente isso. As viradas que a gente não espera, os altos e baixos e aquela tensão que está sempre ali entre o que parece ser destino e o que é a nossa escolha. Nada, absolutamente nada, fica parado. E como é o primeiro contato com essa energia toda? Olha, geralmente não é nada sutil. É aquele exato momento em que a nossa percepção de que estamos no controle começa a ruir. E na prática, como é que isso aparece? São aquelas mudanças que a gente não planejou, sabe? Ganhos ou perdas que pegam a gente totalmente de surpresa. É aquela sensação persistente de instabilidade, quando os caminhos mudam sem nenhum aviso e a gente percebe que, olha, por mais que a gente se esforce, a vida tem uma vontade própria. E pode parecer desconfortável, e geralmente é, mas esse momento é absolutamente essencial. Sem esse choque de realidade, a sabedoria que a gente acumulou pode virar rigidez. O ego se agarra com unhas e dentes à ilusão de que tem controle sobre tudo, e isso impede qualquer tipo de crescimento de verdade. Mas e o que acontece quando a gente entende errado ou tenta resistir a esse movimento que é inevitável? Aí a gente entra no que podemos chamar de sombra da roda. É o caminho da armadilha. A diferença é gritante. De um lado, na sombra, a gente se torna vítima do acaso, fica paralisado pelo fatalismo. Já do outro lado, na integração, a gente se torna agente de resposta, aprende a se adaptar e assume a responsabilidade. São dois mundos completamente diferentes. E psicologicamente, essa sombra se manifesta de formas bem claras. Primeiro, o fatalismo, onde tudo é culpa da sorte ou do azar. Depois vem a passividade, que faz a gente parar de agir porque no fundo se acredita que nada depende de nós. E o resultado? Uma instabilidade emocional constante, aquela sensação de não ter chão, de não ter onde se apoiar. Certo, chegamos ao ponto de virada. É aqui que a narrativa muda. É o momento de descobrir que o nosso poder não está em controlar os eventos, mas sim na nossa capacidade de responder a eles. Essa frase é a chave de tudo. É o insight central para conseguir integrar a roda. A gente não escolhe tudo o que acontece, mas a gente escolhe como vai responder ao que acontece. É aqui que mora a nossa verdadeira força. Com essa percepção, o objetivo muda completamente. Não é mais sobre lutar contra o giro da vida, mas sim aprender a agir dentro dele. O acaso deixa de ser um inimigo e se torna o contexto onde o crescimento acontece. A mudança deixa de ser uma ameaça e vira, na verdade, uma oportunidade. Ok, mas como é que se encontra estabilidade no meio desse movimento todo? É aqui que entra a peça final do quebra-cabeça, o eixo da justiça. E por que a justiça? Porque ela traz um princípio que o acaso não tem: a consequência lógica das nossas ações. Pensa bem, sem a justiça, a roda é só caos e dispersão. É um movimento aleatório, sem propósito nenhum. Mas com a justiça, esse mesmo movimento ganha uma direção, ganha responsabilidade. Ele se transforma num movimento consciente. Então, o que a justiça ensina pra gente? Que a nossa liberdade exige uma resposta consciente. Que se adaptar não significa abandonar a ética. E que o equilíbrio vem de entender causa e efeito. É isso que nos dá um eixo interno, sabe? Mesmo que o mundo lá fora esteja girando, nossas escolhas têm consequências. E entender isso nos devolve o leme da nossa integridade. E aí a gente chega na síntese, no resumo de todo esse processo. É o momento de entender o que é, de fato, dançar com a vida de uma forma integrada. Dá pra gente resumir essa jornada em 3 estágios. Primeiro, o não integrado, quando se vive com a ideia de que nada depende da gente. Depois, o em integração, quando se aprende a adaptar sem se anular no processo.
E por fim, o estágio integrado, onde a gente aceita os ciclos e responde a eles com plena consciência. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Integrar a roda da fortuna é exatamente isso. É aprender a viver em movimento sem perder o nosso centro interior. É transformar a impermanência em maturidade. E para fechar, fica a reflexão. Em que ponto da roda a consciência está girando nesse momento? Fica aí um convite à autoobservação, para a gente encontrar o nosso próprio centro no meio do giro constante da vida.